Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Vamos mais uma palhinha aí resumida para vocês sobre anatomia e fisiologia, tá? Então a gente vai dar continuidade ao nosso sistema digestório, onde eu falei no vídeo anterior, hoje mais cedinho, né? Durante a meio-dia, 11 e pouca, não foi? Então eu vou dar continuidade para vocês e vou estar falando um pouquinho do intestino delgado, tá? Para vocês entenderem melhor. E futuramente vou estar falando do intestino grosso e outros tipos de sistema também, tá? Então, para vocês entenderem, tá? O intestino delgado é um sistema que tem uma musculatura totalmente lisa, tá? A sua funcionalidade é através de mecanismo de peristalse ou peristaltismo, né? O movimento dele é peristáltico, é uma musculatura totalmente lisa, tá? E o intestino delgado, ele faz parte do sistema digestório, tá? Ele se estende entre o estômago e o intestino grosso, tá? Então, ele faz parte do sistema digestório, sim, ou digestivo. Ele se estende do estômago e vai até o intestino grosso, tá? Lembrando que o intestino grosso é totalmente um intestino diferente do delgado, tá? O intestino grosso, ele tem a função de promover, a função de transportar, a função de funcionamento das fezes, elaborar as fezes, produzir as fezes, o bolo fecal daquele alimento que não é satisfatório para o nosso corpo, tá? Vai tudo para o intestino grosso, onde é formado o bolo fecal e é eliminado de forma de fecais. Agora, o intestino delgado, não, ele já tem uma função diferente, tá? Apesar de os dois intestinos ter uma musculatura totalmente lisa e também fazer parte do sistema digestório. Só que o intestino delgado, ele se estende do estômago e vai até o intestino grosso. E o intestino delgado, ele é dividido em 3 segmentos. O primeiro segmento do intestino delgado é o duodeno. O segundo segmento do intestino delgado é o jejunum. E o terceiro segmento do intestino delgado é o íleo, tá? O íleo. Espero que vocês tenham entendido. O intestino grosso, que é outro, tá? Que eu vou estar falando futuramente para vocês, tá? Ligado ao intestino delgado, porém são funções diferentes. O intestino grosso tem a função de transformar os nutrientes que não é favorável ao nosso organismo em bolo fecal e eliminado em fezes, tá? Daquele alimento, daquele nutriente que não tem uma função para o nosso organismo, é todo jogado no intestino grosso e dali o intestino grosso transforma em bolo fecal. É como se fosse uma lixeira, tudo que não presta vai para a lixeira, da lixeira o lixo leva, não é? O lixeiro leva, é a mesma coisa no nosso corpo. Então tudo que não presta, o intestino delgado joga no lixo, que é o intestino grosso, e o intestino grosso, que é a lixeira, transforma esse lixo de uma forma de reciclagem em fezes, que é o bolo fecal, e nós eliminamos através das fezes. O intestino delgado não, ele vai absorver, tá? Os alimentos, tá? Aproveitados, que vai ser aproveitado pelo nosso corpo. Então tudo que eu como, né, passa pela boca, é triturado pelos dentes, passa pela faringe, pelo esôfago, vai até o estômago, sofre aquela metabolização no estômago, vai para o intestino delgado. Lá no duodeno, primeiro segmento, lá no jejum, segundo segmento, lá no íleo, terceiro segmento. Ali o intestino delgado tem a responsabilidade de absorção dos alimentos, tá? Permitindo o aproveitamento do quê? Dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais para o meu organismo. Aí joga na corrente sanguínea, aí
nosso corpo vai ser nutrido de vitaminas, minerais e nutrientes. O que não serve, esse intestino grosso, delgado, pegadinha, esse intestino delgado vai jogar no intestino grosso vai formar o bolo fecal e vai sair como fezes. Então o intestino grosso funciona basicamente como uma lixeira do intestino delgado. O intestino delgado absorve aquilo que serve para o nosso corpo e joga na corrente sanguínea. E o intestino grosso pega o que é de ruim, que não serve para o nosso organismo, transforma em bolo fecal e sai em fezes, tá? Então, a função do intestino delgado é o quê? Absorver todos os nutrientes, vitaminas, minerais do nosso alimento e jogar no organismo. A função do intestino grosso, que eu vou falar futuramente, é transformar esse alimento que não é favorável ao organismo em bolo fecal que sai em fezes. E o intestino delgado é dividido em 3 partes. Primeiro segmento, duodeno. Segundo segmento, jejuno. Terceiro segmento, íleo. Tá? O duodeno, que é o primeiro segmento, está ligado, tá, diretamente com o estômago, tá, o duodeno, e é responsável pelo esvaziamento do conteúdo do estômago. Ok? Então, o duodeno, que é o primeiro segmento do intestino delgado, está ligado diretamente ao estômago por ser o primeiro segmento, e a função dele é esvaziar o conteúdo do estômago, se esvaziar todo o alimento que está metabolizado no estômago e vai passar para o segundo segmento, que é o jejuno, tá? Segundo segmento, que é o jejuno. Só que o intestino do primeiro segmento do duodeno é dividido em 4 partes, tá? A parte superior do duodeno, a parte descendente, a parte inferior e a parte ascendente, tá? Então, o duodeno, tá, é uma parte do intestino delgado que está ligado diretamente com o estômago e tem a função de esvaziar o estômago do seu conteúdo alimentar. E ele é dividido em 4 partes. Tá? A parte superior, a parte descendente, a parte inferior e a parte ascendente. Depois nós vamos vir para o segundo segmento, que é o jejuno, onde é feita a jejunostomia, tá? Que vocês vão aprender futuramente. O jejuno é o segundo segmento do sistema do intestino delgado, tá? E ele é unido ao íleo. O íleo é o terceiro segmento, tá? Onde é feita a ileostomia. O íleo começa na parte final do jejuno e termina no começo do intestino grosso. Ok? É por ele que ele transporta o alimento que não é favorável do que vem do jejuno para o intestino grosso, e o intestino grosso metaboliza isso em bolo fecal e sai em fezes, tá? Então, o intestino delgado é dividido em 3 partes. Primeiro segmento, duodeno. Segundo segmento, jejum. Terceiro segmento, íleo. O duodeno, ele é ligado diretamente ao estômago, tá? A função do duodeno é esvaziar o conteúdo estomacal, esvaziar o alimento do estômago, que foi metabolizado pelo estômago. O duodeno é dividido em 4 partes, tá? A parte superior, a parte descendente, a parte inferior e a parte ascendente. Após a parte ascendente do duodeno, nós temos logamente o segundo segmento do intestino delgado, que é o jejuno, onde é feita a jejunostomia, quando o jejum não consegue mais fazer a sua função, que é a absorção desses micronutrientes, jogar no organismo, que é a corrente sanguínea. O jejuno é o segundo segmento, tá, do intestino delgado e está ligado juntamente com o íleo. O íleo é o terceiro segmento do intestino delgado. Ele começa na parte final do jejuno e termina no início do intestino grosso. E o intestino grosso, ele é dividido em colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. E eu vou estar falando futuramente sobre o intestino grosso. Espero que vocês tenham entendido. Beijos, boa noite e fiquem com Deus.